Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Anfitrião. Eu sou Rômulo Vilela e hoje falaremos sobre síndicos tiranos, aqueles síndicos que se sentem donos do condomínio, aqueles síndicos que acham que devem estabelecer regras para a sua unidade. Então é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Antes da gente começar sobre esse assunto específico do síndico, a gente se aprofunda bastante em alguns dispositivos da lei no nosso curso Anfitrião 5 Estrelas, justamente para você ter elementos para você debater com outras pessoas, numa assembleia, com o próprio síndico, justamente para evitar que síndicos ou administradores ou vizinhos ou qualquer outra pessoa que apaixonadamente defendendo os seus argumentos, não desencoraje você a fazer a alocação de temporada e que você tenha argumentos na hora de você debater com essa pessoa, argumentar sobre o que diz a lei, sobre uma série de outros fatores relacionados a esse universo, que ainda, de todo modo, causa bastante controvérsia, porque é uma coisa nova, não existe uma lei de locação de Airbnb, por exemplo, mas existe a lei de locação de temporada, e entre muitas outras interpretações, é importante que você tenha o conhecimento da lei do inquilinato, do Código Civil, da Constituição Federal. Então, na nossa turma, curso Anfitrião 5 Estrelas, temos uma aula somente sobre legislação. Então, se você quiser em algum momento fazer parte, temos turmas específicas que abrem de tempos em tempos e para você entrar na lista de espera, clica aqui embaixo, tem um link para você fazer parte em alguma dessas novas turmas, tá bom? Uma pergunta muito frequente, o meu síndico pode proibir, ou o condomínio pode proibir o uso das áreas comuns? Ou seja, não pode usar a academia, não pode usar a piscina. Quando a gente fala em inquilinos, sejam inquilinos de temporada ou sejam inquilinos que venham de imobiliárias, por exemplo, qual é a diferença entre um e outro? Apenas o prazo entre a alocação de quem mora, no caso que é uma locação mais extensa, e uma locação de curta duração, que também está prevista na legislação, que é a locação de temporada. Ou seja, juridicamente falando, esses dois inquilinos, eles não têm distinção alguma entre um e outro, somente pelo prazo de locação. Mas, justamente por isso, alguns condomínios, algumas administradoras de condomínios e alguns síndicos também, eles falam, não, para imóveis de Airbnb, não pode usar a piscina, não pode usar a academia. Por quê? Porque é um lugar somente para moradores. Só que quem está por 2, 3 dias, por exemplo, são moradores temporários. Só que existe toda uma interpretação do que é, do que não é, do que deixa de ser. E aí você fica nesse limbo de interpretação, muitas vezes, que o síndico, de forma autoritária, simplesmente fala, não vai poder usar, a gente não vai liberar, e ponto final. Só que isso o síndico, por exemplo, não pode fazer. Ele não pode cercear o direito de um inquilino de utilizar as áreas comuns daquela unidade. Até porque, se eu sou o proprietário de uma unidade e eu falo para um amigo meu entrar no meu apartamento, ele vai ficar morando lá por 15 dias. Eu posso, sim, com certeza nenhuma. Com certeza nenhuma? Com toda certeza, eu posso autorizar qualquer pessoa a ficar no meu imóvel pelo período que eu quiser e, obviamente, que essa pessoa vai utilizar as áreas se ela estiver como moradora ali. É óbvio, tem aquele negócio de visita, o morador não pode levar visita para a piscina, depende do regulamento interno. Só que esse regulamento interno do condomínio, ele é um regulamento para todos os condôminos. Para moradores, para proprietários, para inquilinos, para não inquilinos, não importa. Então você criar uma regra específica só para quem aluga Airbnb não faz sentido nenhum. Só que tem síndicos e tem administradoras que se valem dessa situação, muitas vezes até por ingenuidade dos proprietários, ou às vezes fala assim, não, você é proprietário de Airbnb? Então, deixa eu te falar como é que funcionam as coisas aqui, Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e tem vários casos desses de síndicos que determinam coisas até além das áreas comuns, né? Porque você pode pensar, não, mas o síndico ele tem autoridade, né? Ele é a autoridade daquele condomínio para dizer quais regras podem e quais não podem. Até certo ponto, mas cerceamento dessa liberdade, por exemplo, de uso das áreas comuns pelos inquilinos, já é uma forma de autoridade sem lastro nenhum. Ele não está indo numa assembleia, convocando uma assembleia para falar, seguinte, pessoal, temos problemas XYZ, vamos mudar o nosso regulamento interno, dizendo que os inquilinos XYZ de plataformas e de locações temporárias não podem usar as áreas comuns. Ele pode fazer isso, ele tem autoridade para convocar uma assembleia e determinar regras através dessa assembleia
caso os membros daquela assembleia optem em, de fato, seguir adiante dessa forma. Só que também pode ser contestado judicialmente, porque quem disse que ele pode fazer isso, independente se numa assembleia dizem que pode cercear esse direito, quem disse que é legal fazer isso? É a mesma coisa que eu simplesmente falo assim, olha, a partir do dia tal vamos fazer uma assembleia dizendo que se a maioria votar que pode fumar maconha nas áreas comuns, então pode fumar maconha. Se a maioria votou, então quer dizer que pode, não é? Não é isso? A maioria votou, então tá certo. Não. Geralmente, você faz uma assembleia para estabelecer regras ali de convívio, etc e tal, e não regras maiores, como o cerceamento de uso de uma área comum, por exemplo. Já aconteceu de síndico proibir o uso da vaga de garagem do proprietário, então o síndico fala, não, tá vendo a sua vaga? Você pode usar, mas o seu hóspede não pode usar, seu inquilino temporário não pode usar. Então existem várias, quer ver? Anotei várias outras aqui, nem síndico que cobra taxa de mudança. Ah, não, check-in? Vai fazer check-in no apartamento? Taxa de mudança. Vai fazer check-out? Taxa de mudança. Várias vezes, já recebi várias pessoas com imóveis pelo Brasil inteiro que sempre me falam isso. Ah, o síndico tá querendo me cobrar uma taxa de mudança toda vez que entra um hóspede, toda vez que sai um hóspede. E ele alega que, por mais que não tenha mobília, é um deslocamento que a pessoa tá, entrando com malas e tá saindo com malas. Logo, enfim, você pode criar qualquer narrativa que você quiser, dependente do lado que você acredite. Sempre você consegue construir uma narrativa apropriada ao seu discurso. Então, você vê que tem síndicos que fazem isso. Inclusive, quando deu a pandemia, a gente alugava um imóvel, a gente administrava um imóvel para uma proprietária, também por curta duração, e deu a pandemia, o síndico desse prédio especificamente falou assim, não entra mais ninguém, não sai mais ninguém. Nem locação temporária, nem locação tradicional. O cara simplesmente botou isso na cabeça. Ninguém entra, ninguém sai. Independente se é Airbnb, se é quinto andar, não importa. Se você quiser devolver o imóvel como inquilino, não vai poder também. Você não pode devolver o imóvel e ninguém pode entrar, porque pandemia. Não pode entrar, ninguém sai, ninguém entra, né? E a pandemia foi um prato cheio para os síndicos falarem, cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Tinha síndico que falava assim, olha, hóspedes externos têm que estar com a vacina do Covid aplicada, porque vai que o hóspede externo vem com a Covid no dedo, coloca no negócio que chama o elevador, aí um morador vai lá, pega a Covid. Isso é de hóspede de Airbnb. Então, vamos cercear somente para hóspedes de Airbnb o uso, a vacina que tem que colocar, etc e tal. Então, é um prato cheio. Qualquer coisa que aconteça com locação de temporada, os síndicos que são contra esse tipo de coisa, porque dá trabalho, né? E síndico muitas vezes não quer ter esse tipo de trabalho, de ter que ficar lidando com situações que podem vir a acontecer, né? Então, pode acontecer e a primeira coisa é falar e apontar o dedo. É Airbnb. Tá vendo? Ó, teve, por exemplo, onde eu moro, teve um cara que passou a mão na bunda de uma menina. Não é hóspede. Não é hóspede. É um proprietário. O cara simplesmente foi lá, passou a mão na bunda da menina e a menina ficou desesperada, procurou as pessoas e tal, aí virou, né? Hoje com grupo, né? Grupo de condomínio só tem maluco. Aí o pessoal ficou maluco e é óbvio, com razão. Só que vai ser um hóspede pra você ver. Aí, caso de polícia, não sei o que lá. Obviamente que também foi caso de polícia, porque o cara foi pra cadeia, foi na delegacia, enfim, expulsaram o cara do... Expulsaram não, ele era proprietário, mas o cara, enfim, não sei exatamente o que aconteceu, só que o pessoal fica mais de boa quando é proprietário. Fala, não, é proprietário, tudo bem. É mais fácil você atacar a arma, né? Ou seja, vamos atacar o Airbnb, afinal a culpa é do Airbnb. É igual eu pegar um celular aqui e matar alguém com porradas de celular. A culpa é de quem? Do celular, lógico, não é minha. Então é mais fácil eu culpar o celular e proibir a venda de celulares, porque pode ser uma arma que pode matar pessoas, né? Então, basicamente, as pessoas que acusam Airbnb, etc., geralmente usam desse discurso. E não o inquilino que tá lá, que pode causar problemas, independente de onde ele venha. Tem síndico que quer estabelecer a quantidade de pessoas que você deve hospedar no seu apartamento. Não, são 2 pessoas só, viu? Se passar de 2, não pode, viu? Eu tô dizendo que não pode porque eu sou síndico, eu sou fodão e tem que ser assim. Não, o síndico não pode também fazer esse tipo de cerceamento. Afinal, a propriedade é sua. É óbvio que tem anfitrião imbecil que faz cagada. Bota lá 20 pessoas, faz um monte de coisa. E realmente existem anfitriões muito amadores fazendo coisa, ou que simplesmente eles não estão se importando com o que está acontecendo dentro do condomínio ou dentro da propriedade deles. Então, é compreensível também porque você tem gente incompetente em todos os lados. Você tem síndico incompetente, você tem anfitrião incompetente, você tem hóspede mau caráter, você tem pessoas bom caráter,
mau caráter. Você tem seres humanos interagindo nesta vida maluca que é o planeta Terra. Então, tudo pode acontecer. Então, é óbvio que você fica mais sensível quando uma locação vem de Airbnb. E eu entendo as aflições que as pessoas têm em relação a esse tipo de locação. Pô, a pessoa vai ficar por alguns dias, 4, 5 dias. Não existe, né, muitas vezes, aquela segurança de que, pô, eu não conheço essa pessoa, amanhã ela vai embora. Então, qual é o risco que ela vai causar dentro do condomínio que eu não vou nem estar sabendo o que é? E aí entram quais são as regras para quem é temporário e para quem é morador fixo. Exatamente a mesma. Então, se o cara parou errado na vaga de garagem, ele vai ser multado, esse inquilino. Tanto o que mora, tanto aquele que ficou por alguns dias. Ele vai ser multado da mesma forma, que na verdade não é nem o inquilino, é o proprietário da unidade que é multado. Tanto é que quando vem a multa, vai no condomínio e aquele inquilino ele é obrigado, contratualmente, por exemplo, a pagar essa multa, da mesma forma que quando aluga no Airbnb também existe essa responsabilidade do inquilino de pagar esse tipo de situação. Se vai pagar ou não, aí também tem inquilino no tradicional que não quer pagar multa e que se dane, né? E aí tem outras discussões. Teve um apartamento, você tem que muitas vezes lidar da melhor maneira possível com esse jogo de cintura. Já a gente tem 2 apartamentos, um deles é uma história boa. Essa é a seguinte: o condomínio começou a proibir as áreas comuns para o uso de hóspedes e a gente, para não criar caso, porque eu falei, bom, tudo bem, antes proibir as áreas comuns do que proibir total e encher o meu saco. Então, ok, a gente vai deixar para lá e tudo bem, a gente tira, obviamente, a possibilidade dos hóspedes de usar, óbvio que isso pode impactar no valor da diária, porque você tem lá uma área com piscina, com academia, obviamente o hóspede pode dar menos valor aquela propriedade comparada a uma outra. Imagina você pega 2 propriedades iguais, uma tem piscina e academia por R$150 e outra por R$150 não tem academia e piscina, ele vai optar pela que tem academia e piscina. Então a percepção de valor muitas vezes é afetada justamente por conta dessa situação. Beleza, esse condomínio começou a proibir e aí o tempo foi passando, a gente tirou, né, a gente não falava que tinha isso para os hóspedes, aí os hóspedes chegavam, viam aquela piscina bonita e falavam, a gente não pode usar, infelizmente não, por causa disso. Depois o tempo foi passando, tá? Os hóspedes às vezes conseguiam usar, ninguém encheu o saco deles, e aí uma hora a gente falou, vai lá usar, vai, usa. Entendeu? E aí nunca mais sumiu essa regra, ela simplesmente desapareceu. E às vezes muda um síndico, vai para outro e não tem algo institucionalizado, não pode fazer tal coisa. Simplesmente é porque tem alguém enchendo o saco, fala, você não pode. Então assim, às vezes você tem que escolher a briga que você quer brigar, né? Que você quer a batalha, como é que é o negócio? Como é que eu falo isso? Você tem que escolher as batalhas que você quer comprar. Então, se você quer comprar essa briga, você pode comprar essa briga, entrar com processo judicial e falar, olha, eles estão proibindo o uso das áreas comuns para os meus inquilinos temporários. Você pode, mas às vezes não vale a pena. Você vai ter que entrar na justiça, vai ter que ter liminar ou qualquer coisa em relação a isso para você conseguir ter o direito de abrir essa possibilidade novamente. Às vezes você tem que levar com o jogo de cintura. Hoje a gente tem um monte de imóvel que a gente administra e um deles tem uma síndica que ela é muito legal, gente boa, ela falou, Rômulo, o pessoal tá achando ruim e tal, aquela velha história de sempre que a gente já conhece e tal, e a gente falou, não, tudo bem, a gente tira a piscina, tira a academia, mas como o prédio, ele não tem uma super piscina e nem uma super academia, então eu falei, não, tudo bem, deixa a síndica fazer a política dela da boa vizinhança, né, com os vizinhos e ela, né, de alguma forma ter ali o seu crédito, que tudo bem, a gente vai levar numa boa. Mas eu poderia comprar isso de uma maneira mais negativa, falar, não, você está cerceando o meu direito, irarará e tudo mais. Então, muitas vezes a gente tem que ter esse jogo de cintura para saber como lidar da melhor forma possível com proibições, com síndicos, etc. Mas o que eu digo tem síndicos que, independente do argumento que você tem, independente do conhecimento que você tenha, eles simplesmente não vão querer te ouvir e vão querer proibir, assim, seja por questões dos próprios condôminos, pressionam o síndico para esse tipo de atitude, seja porque ele mesmo não é a favor e ele faz de tudo para proibir como ele puder. Inclusive, eu já até chamei polícia para síndico, sabia? Já chamei a síndica de um dos apartamentos que a gente administra hoje, só que a gente mudou o modelo dele de locação temporária para locação tradicional. Quando a gente estava no modelo de temporada, ela simplesmente não deixou o meu inquilino entrar. Não pode. Falou pro porteiro, não pode entrar. Fui até lá, chamei a polícia, fiz mó escarcéu, mas eu fiz de propósito mesmo, só para dar uma causada no condomínio. E aí o hóspede entrou, mas depois a gente realocou no outro dia para outro prédio, porque ele ia ter vários problemas de entrada ao longo desse tempo. Então a gente realocou para outro prédio, e aí cabe ao proprietário querer entrar com uma ação ou não em relação a esse tipo de coisa. Mas o síndico não pode fazer isso. O síndico não pode simplesmente proibir alguém de entrar no seu imóvel só porque ele quer.
tá? E nem se ele fizer uma assembleia e falar assim, ó, não entra inquilino, não entra as pessoas autorizadas pelo proprietário do imóvel. Ele não pode fazer isso em hipótese alguma. O que o síndico pode fazer é multar. Ó, estabeleceu-se aqui no condomínio que não pode aluguel de temporada e você recebeu uma pessoa, beleza, a gente vai receber essa pessoa, ela vai entrar, mas você vai ser multado. Isso ele sim tem autoridade para fazer. Não que seja legítima essa multa, você pode questionar judicialmente, só que aí você tem que entrar na justiça, etc e tal, pode até pedir por perdas e danos, danos materiais, danos morais, danos o que for, lucros cessantes, enfim, aí você tem uma série de possibilidades judiciais para reaver esse dinheiro ou o dinheiro que não entrou por conta desses cerceamentos de locação que aquele síndico tirano quis fazer com o seu imóvel. Então me fala o que você acha. O síndico do seu prédio, ele é tranquilo? Ele é correto? Ele é tirano? Ele já proibiu algum uso de área comum? O que você acha sobre isso? Como você lidaria com essas situações? Você processaria? Você levaria isso no jogo de cintura? Você se candidataria a ser síndico do prédio? Mas toma cuidado também, porque não adianta também o síndico ser anfitrião e começar a facilitar somente a vida de quem faz Airbnb. Então tem que ter essa ponderação para você ser um profissional que se preocupa com os problemas do prédio e não favorecer um lado ou outro. Tá bom? Então deixa aqui os seus comentários aqui embaixo. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!